qual é a percepção que você tem sobre Jesus? Quando você olha e contempla na sua imaginação, baseado na leitura dos evangelhos, aquilo que Jesus faz de milagres, de maravilhas, qual é a conclusão que vem na sua cabeça sobre a identidade desse homem? Olá, eu sou o pastor Paulo Oni, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast 1CPD, um capítulo por dia, e nós estamos aqui agora no capítulo de número 3, que começa com uma discussão que finalizou o capítulo anterior, ou seja, a questão de Jesus curar ou não pessoas no sábado. Mais uma vez, o que Jesus nos ensina aqui é que o sábado foi efetivamente feito para o homem, e não somente isso, mas o sábado tem a finalidade maior de promover a vida. Os religiosos na época de Jesus não estavam muito interessados nesse aspecto, que é um aspecto presente em toda a lei de Moisés. Eles queriam mais era avaliar se uma pessoa cumpria ou não determinados mandamentos de forma exterior. Tá certo, ele guarda o sábado, então é uma boa pessoa. Aquela pessoa não guarda o sábado, independente do coração daquela pessoa, essa pessoa é reprovável. Os líderes religiosos olham para Jesus com um grau de reprovação, porque ele estava curando e fazendo boas obras no sábado. Mas em contrapartida, Jesus também tem uma percepção em relação às pessoas, especialmente aos religiosos. Diz o texto que Jesus ficou irado e olhou para aqueles que estavam em volta e ficou profundamente entristecido por causa da incredulidade deles. Eu tenho o direito de olhar para Jesus e tirar as minhas conclusões, mas nunca se esqueça que Jesus também tem todo o direito do mundo de olhar para o seu coração e avaliar como você está. Esse é o relato de todo o capítulo 3, que é recheado também do encontro ou dos encontros que Jesus tem com as multidões. Jesus era o alvo da atenção das pessoas, todo mundo queria tocar em Jesus, todos os enfermos, ouvindo da fama de Jesus como um grande profeta, como aquele que tinha poder para curar enfermidades, eles vinham e comprimiam Jesus ao ponto de Jesus pedir aos seus discípulos que preparassem para ele um barco de onde ele poderia pregar sem ser comprimido por todas as pessoas. Ele tinha encontro com os endemoniados, os endemoniados saíam das pessoas declarando que Jesus era o Filho de Deus. Olha só que coisa interessante. Enquanto nós vemos os líderes religiosos céticos em relação a Jesus, do outro lado, nós vemos os próprios demônios saindo das pessoas por causa da autoridade do Filho de Deus, declarando: você é o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. Os religiosos não eram capazes de reconhecer até aquilo que os demônios estavam vendo e, consequentemente, reconhecendo. A partir do versículo 13, nós temos o chamado dos 12 discípulos que vão se transformar nos 12 apóstolos de Jesus. Note que Jesus, que era aquela pessoa que tinha todo o poder, ele tinha um poder sobre a vida, sobre a morte, sobre as doenças, sobre todas as coisas, e mais pra frente nós vamos ver Jesus com o poder até sobre as forças da natureza. Ele fazia questão de ter uma equipe com ele, pessoas que pudessem andar junto dele. Isso que nós chamamos de discipulado. É o processo de nós sermos chamados pelo nosso mestre, no caso Jesus Cristo, passarmos tempo com ele, aprendermos com ele, não somente a teoria, mas sobretudo na experiência, no ver e no sentir daquilo que Jesus estava fazendo naquele momento e naquele lugar. Jesus escolhe 12 homens, muitos deles humildes, vários deles com problemas morais, pecadores. E olha só, mais uma vez, a gente tem um contraste gritante. Os religiosos que se mostravam como aqueles mais limpos não foram escolhidos por Jesus. Jesus escolheu pessoas simples para serem seus
discípulos. O fim desse episódio, desse capítulo, é ainda mais interessante porque o foco passa a estar na família de Jesus. Então veja, nós passamos pelos religiosos que não reconheceram Jesus, nós passamos pelos enfermos e pelos endemoniados que foram alcançados pela graça de Jesus e eles reconheceram quem era esse Jesus, o Filho de Deus. Nós passamos pelos discípulos, homens normais que foram chamados por Jesus para andar com ele, um caminho de aprendizado e de transformação, e nós vemos a sua família, sua mãe e os seus irmãos preocupados, porque muitas pessoas vinham ao encontro de Jesus para serem curados. Os familiares de Jesus viam Jesus pregando e ficaram preocupados ao ponto de dizer que ele estava fora de si. Maria, mãe de Jesus, que era aquela que melhor conhecia a missão do Filho de Deus, porque isso foi revelado a ela, ela também entrou numa crise. Olha, o que será que está acontecendo com meu filho? Os meio-irmãos de Jesus, no caso, os filhos mesmo de José e de Maria, que são irmãos mais novos, meio-irmãos de Jesus, também ficaram com crise e quiseram trazer Jesus e encarcerar Jesus dentro de casa para que ele não fizesse mais as loucuras que a família estava achando que ele estava fazendo. E essa família chega para recolher Jesus e aqueles que estavam lá dizem o seguinte: olha, Jesus, a sua mãe e os seus irmãos estão aqui para chamá-lo. Jesus olha para aqueles que estão ao redor deles e diz o seguinte: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Quem faz a vontade de Deus, eles sim são meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe. Veja que a percepção dos familiares de Jesus em relação a Jesus era de que Jesus estava enlouquecido. Mas a percepção de Jesus em relação aos seus familiares era a mesma percepção de incredulidade. Ou seja, os meus irmãos, a minha mãe não estão crendo quem de fato eu sou. Enquanto que esses que estão ao meu redor, querendo aprender de mim, esses creem que eu sou filho de Deus. E esses que creem são realmente a nova e a verdadeira família de Jesus. Quem é Jesus para você? Essa pergunta é muito importante. Qual que é a percepção que você tem a respeito de Jesus? Saiba que ele é o Filho de Deus. E quando ele olha para nós, também ele tem uma avaliação a fazer em relação à nossa fé, à nossa confiança. Nós somos seus discípulos? Nós somos a sua nova família? Ou nós somos os religiosos céticos que não acreditam que Jesus é o Filho de Deus? Ou aqueles religiosos que estavam dizendo o seguinte: olha, esse Jesus, ele está possesso por demônios, é no nome de Beelzebul que ele está expulsando o Satanás, que ele está expulsando os demônios. E Jesus diz o seguinte: olha, vocês não sabem o que vocês estão falando. Como que Satanás pode expulsar a si próprio? Ou como que as forças do mal podem se auto-repreender? Isso não pode acontecer porque o seu reino não vai subsistir. E Jesus fala algo de tremer as bases. Todo pecado tem perdão, exceto um, o de blasfemar contra o Espírito Santo. Muitas pessoas perguntam: pastor, o que é blasfemar contra o Espírito Santo? E Jesus deixa isso muito claro no versículo 30. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo: ele está com o espírito imundo. Blasfemar contra o Espírito Santo é você ter uma percepção totalmente desviada, pervertida de quem Jesus é. Ou seja, é embarcar na opinião dos religiosos que estavam dizendo que Jesus estava fazendo tudo aquilo em nome de Satanás, em nome dos demônios, sendo que os evangelhos nos mostram que Jesus, ele estava cheio do Espírito Santo e no poder do Espírito Santo é que ele fazia tudo o que ele estava realizando de obras, milagres, sinais, maravilhas, pregações, ressuscitar mortos, tudo era em nome do próprio Deus. Quando você olha para Jesus e vê em Jesus algo totalmente diferente disso, quando você olha para Jesus e diz que Jesus está fazendo aquilo no poder dos demônios, é porque você não tem a mínima percepção da graça e por isso você não tem perdão, porque você está acreditando ao diabo aquilo que Deus está fazendo para trazer vida. Você está olhando para Jesus e tendo uma conclusão errada: esse Jesus está aqui para fazer o mal, quando que Jesus estava lá apenas e tão somente para fazer a vontade boa, perfeita e agradável do Pai. O capítulo 3 nos fala de percepções, o que nós, ao olharmos para Jesus, concluímos a respeito da sua identidade. E, no caminho contrário, o que Jesus, ao olhar para nós, conclui sobre quem nós somos.
Será que nós somos discípulos amados de Jesus? Será que nós fazemos parte da nova família de Jesus? Ou nós somos seus familiares carnais, porém, aqueles que acham que Jesus está louco? Ou nós somos os religiosos que têm todo o conhecimento e domínio da lei e do Antigo Testamento, conhecem na teoria toda a vontade de Deus, mas olham em Jesus uma pessoa cheia de espíritos malignos? Qual é a percepção que eu tenho sobre Jesus? E qual será a percepção que Jesus tem em relação à minha fé ou a ausência dela? É uma pergunta muito importante para nós fazermos. E à luz desse capítulo de número 3, o convite do Evangelho é para que nós sejamos como aqueles que estavam em volta dele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: quem está aqui são os meus irmãos, são as minhas irmãs, é a minha mãe, é a minha família. O convite é para que nós estejamos ao redor de Jesus, no caminho de discipulado com Ele, porque fazendo isso, nós seremos não somente os seus discípulos, mas a sua família. E ser a família de Deus é a coisa mais preciosa que nós poderíamos ter, é a identidade mais sublime que nós poderíamos ser. Que Deus te abençoe. Pense nisso e nos vemos no próximo capítulo, querendo Deus. Tchau, tchau.